Depois de toda essa exploração, né, e durante todo o percurso, aqui no Você Sabia, na página 11, vem mostrar para nós, ainda no capítulo 1, tá, gente? Vem mostrar um pouquinho para nós os nomes, né, que o Brasil recebeu durante todos esses anos, durante toda essa parte portuguesa estava aqui, né, habitando, tentando colonizar. Então, quando eles chegaram aqui, os indígenas chamavam aqui de Pindorama, terra das palmeiras, tá bom? E logo após o descobrimento, os portugueses deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois eles colocaram Terra Nova, Terra dos Papagaios. Aí veio Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil e Terra do Brasil, tá? Então receberam aí vários nomes antes de chegar a se chamar Brasil. Ó, os portugueses começaram a vir para cá em 1500, né? Ó, 27 anos depois, ó, somente em 1527 nossa terra passou a se chamar Brasil, ok? Vamos lá? Aqui, ó, tem um texto logo embaixo que vem falar dos primeiros habitantes. Quem foram? Os índios, né? E quando os portugueses chegaram aqui, gente, haviam cerca de 5 milhões de indígenas, tá? Nós vimos isso em sala. E hoje, infelizmente, por questão de muitas questões sociais, por essa questão também do descobrimento, a gente só tem em torno de 500 mil índios, tá? Os indígenas tinham eles tinham um próprio modo de vida, costumes, tradições. Eles moravam em oca, eles têm intimidade, né? Moravam não, eles moram, né, em oca. Eles têm intimidade, respeito pela natureza. Como que eles vivem? Pelo meio da caça, da pesca, da agricultura. Se eles plantam, eles colhem. A pesca, eles vão nos rios pescar, eles caçam. Contudo, com muito respeito, tá, gente? Os índios, eles sabem fazer isso perfeitamente, eles fazem cuidando. Como eu disse uma vez não, a semana passada num vídeo, se ele, por exemplo, vai pescar num rio hoje, amanhã ele não vai pescar no mesmo rio, ele vai em outro rio. Por quê? Para não acabar os peixes desse rio. Então ele vai revezando, tá bom? Eles se baseiam nas crenças de espírito, de antepassados, de forças naturais. Eles fazem umas cerimônias religiosas dele, eles dançam a todo momento, pintam os corpos, de forma a querer se homenagear assim os antepassados, tá? E a arte, gente, está bastante presente aí na cultura indígena, tá bom? E bastante diversificada também, porque cada tribo tem um tipo de pintura, pinta de um jeito, faz uma cerimônia religiosa diferente da outra tribo. Então, cada um tem sua cultura, tá? E toda essa cultura eles retiram, gente, da natureza. Por exemplo, madeiras, palhas, cipó, ossos, dente, conchas, pedras, semente, plumas, entre outros, para a confecção da sua arte, que é apreciada pelo mundo. Então, quando a gente vê um índio todo pintado, lá caracterizado para alguma cerimônia, então todos aqueles elementos que ele coloca no corpo dele, que ele pinta no corpo dele, é retirado da natureza. Isso é cultural, tá bom? Isso é arte, né, que nós falamos hoje. E não pode esquecer que o índio, ele tem um modo de vida dele e nós temos que respeitar. Ele tem os costumes e as tradições dele e nós temos que respeitar tudo isso enquanto ser humano, tá bem? Vamos lá para a próxima página. Próxima página, gente, que é a página 12, finalizando aí o capítulo 1, vem falar da organização e da educação indígena. Então, nós temos duas figuras importantíssimas numa tribo, que é o pajé. O pajé, ele cuida de toda a parte espiritual, é uma figura importantíssima na tribo, tá? Ele é como se fosse um pastor, um padre da tribo, tá? Ele recebe a mensagem dos deuses, ele também é curandeiro, ele vai atrás de plantas, de ervas medicinais para curar doenças, tá bom? Então, é como ele é toda a parte espiritual da tribo. E o cacique, gente, ele é o chefe da tribo, tá bom? Ele que organiza toda a tribo e orienta toda a tribo referente aos trabalhos que precisam ser feitos dentro da tribo. Por exemplo, caçar, pescar, plantar, né? Construir aí as ocas, sei lá, limpar. O cacique é como se fosse o pai e a mãe da casa,
tá bem? Que organiza tudo, prepara tudo para que tudo corra bem dentro da casa. E o pajé é a parte espiritual da casa, tá bom? Tem uma figura também muito importante na aldeia e que eles participam bastante da vida da aldeia, que são que as crianças indígenas, tá bom? A criança indígena, elas aprendem desde pequeno, tá bom? O que elas fazem? Elas observam os adultos. O tempo todo os adultos fazendo as coisas, elas observam e elas aprendem, tá bom? E é interessante que quando o pai vai caçar, costuma levar o filho, costuma levar o índiozinho para que o mesmo, independente de ser criança pequena ou não, para que o mesmo aprenda e possa aí dar seguimento aos costumes, à cultura indígena, tá bem? Então, gente, eu acredito que é isso, o capítulo 1, eu dei uma passada. Aqui tem um mapa que a gente fez, né? Em sala de aula. Aqui outro mapa sobre as navegações, as grandes navegações, as viagens, tá bom? E agora nós vamos para o capítulo 2, tá? Para que vocês possam aí dar seguimento nas atividades, tá bom? Vamos lá.